Nessa aula de ginecologia, nós vamos falar sobre o rastreamento, diagnóstico e estadiamento do câncer de mama. Eu me chamo Lorena, sou R3 de Ginecologia e Obstetrícia e fui orientada pelo Dr. Marcos Nascimento Borges. Se nós excluirmos os cânceres de pele não melanoma, o câncer de mama mundialmente é o câncer mais incidente nas mulheres. É também o câncer mais incidente nas brasileiras e a primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. Os homens, eles também desenvolvem câncer de mama, mas estima-se uma incidência nesse grupo de apenas 1% de todos os casos da doença. Aqui nós temos dois gráficos de setores elaborados pela Organização Mundial de Saúde, que considera em número absoluto a incidência de cânceres no mundo no ano de 2022. O primeiro gráfico ele leva em consideração tanto homens como mulheres, e nós podemos ver que o câncer de pulmão é o câncer com maior incidência no mundo, correspondendo a 12,4% dos cânceres, e em segundo lugar o câncer de mama com 11,5%. Já o segundo gráfico considera apenas mulheres, e o câncer de mama é o mais incidente entre as mulheres no mundo, representando 23,8% dos casos de câncer. Essa tabela representa o número de casos novos, a taxa de incidência e a distribuição proporcional dos principais tipos de cânceres em mulheres no Brasil para cada ano do triênio 2023 a 2025. Podemos ver o câncer de mama, em primeiro lugar, o câncer mais incidente, com uma estimativa de 73.610 novos casos, o que vai representar aí uma taxa de incidência ajustada de 41,89 casos por 100 mil mulheres. Aqui nós temos a incidência de câncer de mama por regiões do Brasil. No mapa nós podemos ver taxas menores que são observadas aqui na região norte e taxas maiores na região sudeste, com exceção do estado do Espírito Santo. Os óbitos por câncer de mama, eles ocupam o primeiro lugar no país, representando 16,5% do total de óbitos por câncer. E esse padrão ele é mais ou menos semelhante em todas as regiões do Brasil, com exceção da região norte, porque lá os óbitos por câncer de mama ocupam o segundo lugar e, em primeiro lugar, estão os óbitos por câncer de colo de útero. O Ministério da Saúde divide os fatores de risco em 3 grupos. Fatores hereditários e genéticos, que é a história familiar de câncer de ovário, de câncer de mama em homens, de câncer de mama em mulheres, principalmente antes dos 50 anos. E também é um fator de risco a mulher que possui alterações genéticas herdadas na família, especialmente a alteração nos genes BRCA1 e BRCA2. Lembrando que existem outras alterações genéticas que elevam esse risco, como, por exemplo, o gene TP53, entre outros. Com relação à história reprodutiva e hormonais, tem uma chance maior de desenvolver câncer de mama as mulheres que tiveram uma menarca antes dos 12 anos, uma menopausa após os 55 anos, que não tiveram filhos, que tiveram a primeira gravidez após os 30 anos ou que tiveram o primeiro parto mais tarde, porque quanto antes o primeiro parto, menor o risco de desenvolver câncer de mama, que não amamentaram, que fizeram uso de contraceptivos orais por um tempo prolongado, que fizeram reposição hormonal pós-menopausa, principalmente por mais de 5 anos. A obesidade e sobrepeso também é fator de risco, sedentarismo, consumo de bebidas alcoólicas e exposição frequente a radiações ionizantes, como raio-x, mamografia e tomografia. Falando sobre a detecção precoce. A detecção precoce é uma forma de prevenção secundária. Por quê? Porque o objetivo é identificar o câncer em um estágio inicial, onde o prognóstico é melhor. Então, é preciso que a gente diferencie a detecção precoce das ações de prevenção primária, porque as ações de prevenção primária, elas têm como objetivo evitar a ocorrência da doença, e as estratégias são mais voltadas para a redução da exposição aos fatores de risco que eu falei anteriormente. Por outro lado, os métodos existentes para a detecção precoce, eles não vão reduzir a incidência da doença. Eles podem reduzir a mortalidade, mas a incidência não. Existem 2 estratégias para a detecção precoce, que é o diagnóstico precoce e o rastreamento. O objetivo do diagnóstico precoce é identificar as pessoas que tenham sinais e sintomas iniciais de uma determinada doença. Já o rastreamento é usar uma estratégia baseada em algum teste que identifique aquelas pessoas que estão na fase pré-clínica da doença, que estão assintomáticas ainda. Falando agora especificamente sobre o rastreamento. Então, como eu falei, o rastreamento tem como objetivo identificar entre as mulheres assintomáticas de determinada faixa etária aquelas com alterações suspeitas nas mamas. E o grau de suspeição de cada achado nos exames de imagem das mamas ele vai ser determinado por um sistema de avaliação dessas imagens. O que a gente usa é o BIRADS. Então, é recomendado utilizar o BIRADS para descrever esses achados. Nele, os achados são categorizados conforme o risco de malignidade, de 0 a 6,
conforme está representado aqui no slide. A categoria 0 representa uma avaliação incompleta e vai requerer uma avaliação adicional por imagem ou exames anteriores para comparação. A categoria 1 é negativa, ou seja, tem o risco de malignidade de aproximadamente 0. Categoria 2 tem achados benignos, com risco de malignidade basicamente 0. Na categoria 3, existem achados provavelmente benignos, o risco é maior que 0, mas inferior ou igual a 2%. Nessa categoria, é recomendado repetir o exame de imagem com intervalo menor do que o habitual, geralmente 6 meses. A categoria 4 possui achados suspeitos, onde o risco de malignidade é maior que 2% e menor que 95%. É indicado biópsia na categoria 4. Na categoria 5, são achados altamente sugestivos de malignidade, com 95% ou mais de chance daquela lesão ser maligna, também indicado biópsia. E a categoria 6 é uma lesão que já foi comprovada por biópsia, que é câncer, que é maligna. E essa categoria existe mais para não ser contabilizado 2 vezes o câncer. No Brasil, infelizmente, não tem um rastreamento organizado para o câncer de mama. E esse rastreamento ele é feito aí de forma oportunística. O médico, profissional de saúde, vai aproveitar o comparecimento da mulher no serviço de saúde, ou até mesmo nessas campanhas como Outubro Rosa, destinada a esse propósito, né, de alerta e diagnóstico precoce do câncer de mama. E nessa consulta ou nesses eventos vai ser solicitado o exame de rastreio. Esse modelo de rastreamento oportunístico ele é menos efetivo e mais oneroso do que um sistema organizado. Quando o autoexame das mamas surgiu, ele tinha o objetivo de diminuir aqueles diagnósticos de tumores de mama já em fase mais avançada. Só que já foi comprovado que esse autoexame ele não reduz a mortalidade. O que se faz hoje é adotar estratégias de promover a consciência da saúde das mamas. O que é isso? É o conhecimento da mulher sobre o aspecto normal da mama dela, das mudanças que são habituais ao longo do ciclo menstrual e também reconhecer sinais que são sugestivos de câncer de mama. A recomendação do Colégio Brasileiro de Radiologia e da Sociedade Brasileira de Mastologia é que o rastreamento das mamas seja feito anualmente, em mulheres de risco habitual a partir dos 40 anos até os 74 anos. O fluxograma mostra o rastreamento em mulheres assintomáticas de risco habitual, onde mulheres menores que 40 anos não precisam fazer o rastreamento. Mulheres entre 40 e 74 anos devem fazer mamografia anual, de preferência mamografia digital, ou na disponibilidade a tomossíntese. A tomossíntese é um exame que vai obter várias imagens da mama em vários ângulos, e depois essas imagens elas podem ser reconstruídas no computador, formando imagens tridimensionais. Mulheres que possuem mamas densas podem fazer ultrassom complementar e as mulheres que possuem mamas adiposas não precisam de exame complementar. Mulheres acima de 74 anos precisam ser avaliadas quanto à expectativa de vida. Para aquelas que possuem expectativa de vida maior que 7 anos, deve-se manter o rastreio anual e para mulheres com expectativa de vida menor que 7 anos, não é recomendado manter o rastreamento. O rastreamento nos grupos de maior risco é feito da seguinte forma. Para aquelas mulheres com mutações genéticas ou que possuem parentes de primeiro grau, que possuem mutações genéticas que vão elevar o risco de câncer de mama, mesmo que a mulher não tenha sido testada, ela deve fazer a mamografia anual, com início aos 30 anos, junto com a ressonância magnética anual também, que deve ser iniciada aos 25 anos. Para pessoas com forte história familiar, que possuem um risco ao longo da vida maior que 20%, a mamografia e a ressonância devem ser feitas anualmente, 10 anos antes da idade do familiar mais jovem no diagnóstico de câncer de mama, só que não antes dos 30 anos para a mamografia e não antes dos 25 anos para a ressonância. Mulheres que receberam irradiação torácica antes dos 30 anos também devem fazer esses 2 exames anualmente, com início 8 anos após o término da radioterapia, mas não antes dos 30 anos para a mamografia e não antes dos 25 anos para a ressonância. E mulheres que possuem história pessoal de câncer de mama, neoplasias lobulares e hiperplasia ductal atípica, devem fazer o rastreamento com mamografia e ressonância anualmente a partir do diagnóstico. Tanto a mamografia como a ressonância, elas devem ser realizadas no mesmo período do ano. O Ministério da Saúde possui recomendações diferentes para o rastreamento. Ele recomenda mamografia a cada 2 anos para mulheres na faixa etária entre 50 e 69 anos. Mulheres de 40 anos ou mais que têm um risco elevado
Deve-se avaliar individualmente a conduta, sempre considerando riscos e benefícios dos exames de rastreamento. O Ministério da Saúde considera como alto risco para câncer de mama mulheres e homens com mutação ou parentes de primeiro grau, com mutação comprovada dos genes BRCA1, BRCA2 ou com síndromes genéticas que elevam esse risco, mulheres com história de familiar de primeiro grau com câncer de mama em idade menor que 50 anos, ou familiar de primeiro grau com diagnóstico de câncer de mama bilateral, ou familiar de primeiro grau com câncer de ovário, independente da idade, ou familiar homem com diagnóstico de câncer de mama, também independente da idade. Também é considerado alto risco mulheres com história pessoal de câncer de mama invasor, ou hiperplasia ductal, ou lobular atípica, atipia epitelial plana, ou carcinoma ductal in situ, ou carcinoma lobular in situ. Mulheres com história de irradiação torácica por radioterapia supradiafragmática prévia antes dos 30 anos. A mamografia de rastreamento, então, é a principal modalidade de imagem para a detecção precoce do câncer de mama. E é o único método de imagem de mama que vai diminuir, de fato, a mortalidade relacionada ao câncer de mama. A mamografia é um exame que vai utilizar radiação ionizante, só que em baixas doses. Ela vai ser feita em duas incidências, como está representado nas imagens, na incidência crânio-caudal e médio-lateral oblíqua, que essas incidências vão ter como objetivo incluir aí a maior parte do tecido mamário. Os achados mamográficos mais clássicos do câncer de mama é a presença de nódulos, geralmente são nódulos espiculados, de alta densidade, e calcificações suspeitas, que eu vou mostrar nos próximos slides. Mas aqui nessas duas imagens nós temos nódulos de alta densidade espiculados. Na segunda imagem nós temos dois nódulos coalescentes, bem característicos de câncer de mama. Nessa primeira imagem, temos microcalcificações agrupadas. Nesse caso aí são altamente sugestivas de carcinoma. Na segunda imagem, nós podemos ver uma massa especulada de alta densidade com calcificações heterogêneas e lineares em uma distribuição ductal. Esses dois padrões de calcificação são padrões de calcificações suspeitas. Já que nós temos dois padrões de calcificações não suspeitas. Na primeira, são calcificações bem esparsas, bem definidas, redondas. Elas podem ser classificadas, categorizadas como benignas, seriam BIRAIDs 2 aí. Na segunda imagem, demonstra um fibroadenoma benigno, parcialmente calcificado, com calcificações grosseiras, semelhantes à pipoca. São achados não suspeitos e não requerem biópsia. Como é feito o diagnóstico, então, do câncer de mama? O diagnóstico do câncer de mama, ele é baseado no exame clínico, que vai ser combinado com os estudos de imagem e confirmado por avaliação histopatológica. Para a confirmação diagnóstica, a biópsia da mama sempre deve ser realizada. E nós temos dois tipos de biópsia, a biópsia cirúrgica e a biópsia percutânea. A biópsia percutânea, ela é tão precisa ou mais precisa ainda que uma biópsia cirúrgica, e ela sempre deve ser preferida. Existem três tipos aí de biópsia percutânea, que é a punção aspirativa de agulha fina, PAF, a core biopsy, que é a biópsia por agulha grossa, e a biópsia vácuo-assistida ou mamotomia. Lembrando que quando se faz uma punção aspirativa de agulha fina, não se avalia a histologia, se avalia a citologia. As biópsias estão representadas aqui na imagem, nessas imagens. A primeira imagem, a biópsia cirúrgica. Na segunda imagem, a punção aspirativa de agulha fina. Abaixo, uma core biopsy e a mamotomia. É recomendado também a avaliação das axilas com ultrassom e, no caso de linfonodo suspeito, é recomendada a aspiração com agulha fina guiada por ultrassom ou uma biópsia do núcleo do linfonodo. O material da biópsia deve ser encaminhado para o exame anatomopatológico e é fundamental fazer o estudo imunohistoquímico para a avaliação dos receptores hormonais, que é o receptor de estrogênio e receptor de progesterona, do HER2 e do Ki67. Aqui nós temos os principais tipos histológicos do câncer de mama. Nós temos os carcinomas in situ, que são aqueles que não se estenderam além da membrana basal. O primeiro que eu coloquei aqui é o carcinoma lobular in situ. Atualmente, ele não é mais considerado uma condição maligna. É uma doença proliferativa que tem um risco associado de um desenvolvimento futuro de um câncer de mama, mas hoje não é considerado uma condição maligna. Temos também o carcinoma ductal in situ. Carcinoma ductal infiltrante é o mais
prevalente incidente, correspondendo a 76% dos cânceres de mama, carcinoma lobular infiltrante, carcinoma ductal lobular, carcinoma misto, carcinoma mucinoso, carcinoma tubular, carcinoma medular, carcinoma papilífero. Tem os tumores mesenquimais, a doença de Paget, que é uma doença, que é um tumor maligno raro, que vai acometer a região areolo papilar. E também existe o carcinoma inflamatório, que é um subtipo raro também, mas tem uma apresentação muito agressiva e tem um prognóstico muito ruim. Clinicamente, ele é caracterizado pela presença de sinais inflamatórios cutâneos, como eritema, edema, aquela pele em casca de laranja, e pode ou não ter massa palpável. Uma outra classificação que nós fazemos do câncer de mama é uma classificação com base na imunohistoquímica, que é a classificação molecular. Os cânceres eles podem ser classificados em luminal A, luminal B, HER2 ou triplo negativo, conforme a presença ou não de receptores de estrogênio, de progesterona, HER2 e com base no valor do Ki67. Então, um câncer luminal A, ele vai ter os receptores de estrogênios positivos e o receptor de progesterona positivos, HER2 negativo e Ki67 menor que 14%. Já o luminal B vai ter receptor de estrogênio positivo ou de progesterona positiva, HER2 negativo ou positivo, com Ki67 maior ou igual a 14%. HER2 tem receptores hormonais negativos e HER2 positivo, e o triplo negativo vai ter os 3 negativos. Agora nós vamos falar de como é feito o estadiamento do câncer. Para o estadiamento se usa o TNM, onde T representa o maior diâmetro do tumor, o N, o acometimento de linfonodos, e o M, a presença ou não de metástase. Então, por exemplo, no T, nós temos o TX, que é não avaliável, T0, sem evidência de tumor primário, o TIS, que é o carcinoma in situ, que pode ser o carcinoma ductal in situ ou doença de Paget. O T1 são tumores menores que 20 milímetros e se subdivide em T1MI, T1A, T1B, T1C. T2, tumores maiores que 20 milímetros e menores que 50 milímetros. T3, tumores maiores que 50 milímetros. O T4 é um tumor de qualquer tamanho, mas que tem extensão direta para a parede torácica ou pele. E ele se subdivide em T4A, T4B, T4C e T4D, que é o carcinoma inflamatório. Da mesma forma, é caracterizado o acometimento não de linfonodos. Então, nós temos NX não avaliável, N0 sem metástases, N1, que pode ser N1MI, N2, tem N2A, N2B, N3, N3A, N3B e N3C. Dentro do M, nós temos o M0, que é a ausência de metástases à distância. Nós temos o CM1, que é a presença de metástases à distância clínica ou na imagem. E o PM1, que caracteriza a presença de metástase à distância com confirmação histopatológica. Após essa primeira classificação, o T, o N e o M pode ser colocado nessa tabela e nós vamos obter um estadiamento anatômico, que ele vai ser definido basicamente pela extensão do câncer, usando essas categorias T, N e M. Ele deve ser empregado só quando não se dispõe de avaliação de biomarcadores. Quando se dispõe, o preferível é usar outro tipo de estadiamento, que é o estadiamento prognóstico, onde vai se considerar outras variáveis. Outra forma de classificação histológica é em graus do tumor. O tumor pode ser GX, não avaliável, G1, grau histológico combinado baixo, G2, grau histológico combinado intermediário, G3, grau histológico combinado alto. Para se avaliar os estadiamentos prognósticos, clínicos ou patológicos, são consideradas várias variáveis. São consideradas as variáveis T, N, M, os graus histológicos, a presença ou não de receptores hormonais, HER, e isso vai dar mais ou menos 720 combinações possíveis para avaliar o prognóstico do tumor. Essas combinações elas podem ser consultadas na 8ª edição do TNM e também existem aplicativos que podem ser usados para fazer o melhor estadiamento e avaliar melhor o prognóstico da paciente. Quanto aos exames para estadiamento, não estão indicados exames de estadiamento rotineiramente para câncer de mama em estágio inicial.
exceto se houver sinais e sintomas suspeitos de doença metastática. Então, em caso de dores ósseas ou aumento da fosfatase alcalina, nós devemos considerar a cintilografia óssea ou PET-CT. Em caso de sintomas respiratórios ou pulmonares, pode-se considerar a TC de tórax com contraste. Em caso de sintomas gastrointestinais ou pélvicos, ou alterações de fosfatase alcalina ou enzimas hepáticas, pode-se considerar a tomografia de abdômen total com contraste ou ressonância magnética com contraste. E se houver sintomas neurológicos, é sugerida ressonância magnética de crânio com contraste. Já nos tumores localmente avançados, ou em pacientes que receberam tratamento neoadjuvante, deve-se realizar o estadiamento sistêmico com o painel laboratorial, incluindo fosfatase alcalina, TC de tórax com contraste, TC de abdômen pélvico com contraste ou ressonância magnética com contraste, cintilografia óssea ou PET-CT, ressonância magnética de crânio em todos os pacientes com sinais e sintomas neurológicos, e deve-se considerar aqueles com tumores triplo negativos e HER2 positivo, se doença localmente avançada, mais a imagem radiológica de ossos com captação de cintilografia. É isso, essas são as referências. Muito obrigada.